nossa atividade. Bom, vamos dar início à nossa atividade, né? Levar o pensamento a Deus, que Jesus nesse momento nos envolva com suas bênçãos amorosas, nos unindo nesse propósito de orar pelos aflitos, pelos sobrecarregados, pelos que partiram, pelos que ficaram, levando alívio às suas inquietações, através das nossas vibrações de saudade e a certeza do reencontro, porque a verdadeira vida, nós sabemos, que é a vida em espírito. Então, que nós possamos perseverar nesse caminho de oração, de confiança, de fé e de esperança, a fim de que sejamos, no dizer do apóstolo Paulo, cartas vivas do Evangelho. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Sr. Allan Kardec insere: fora da caridade não há salvação. E o apóstolo Paulo lhe traz advertências oportunas para aqueles que creem na salvação porque fazem parte dessa ou daquela religião, por já terem lido os ditos sagrados e se sentem em condições de analisar e interpretar naturalmente, literalmente, a palavra de Deus. Nas congregações religiosas, a teologia, de maneira geral, o homem terá uma única existência na carne. E de acordo com as orientações, se obedecidas, ao deixar o corpo, ele irá dormir à espera do juízo final, ou ir para o purgatório, ou para a glória do céu, ser um bem-aventurado. Outros seriam degradados ao fogo eterno, sem a mínima condição de se arrependerem e de corrigirem os seus equívocos. A doutrina espírita prova, através dos próprios espíritos, que a reencarnação é uma bondade de Deus, que por excelência nos concede infinitas oportunidades de nos aventurarmos ao longo das sucessivas existências, partindo da simplicidade, da ignorância, até alcançarmos a angelitude, estágio de espíritos puros, como assevera o Sr. Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 626, onde o Espírito de Verdade recomenda que estudemos o Velho Testamento, retirando o fantasioso, o miraculoso, as adulterações postas por homens bárbaros, para colher as pérolas inseridas no livro da própria natureza. Jesus nos falou através de palavras, é verdade, mas a doutrina espírita facilita a compreensão, desvendando o véu que na época era necessário. No capítulo 15, no item 6, o Sr. Allan Kardec coloca: fora da caridade não há salvação, e a caridade segundo o apóstolo Paulo, onde Paulo nos diz que essa divisa, ou seja, fora da caridade não há salvação, é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Ao se referir ao deserto da vida e à terra da promissão, Paulo lembra a fuga do povo hebreu do Egito, que está descrito no Pentateuco mosaico, no livro Êxodos. Passagem esta que representa a longa caminhada da humanidade para se libertar da escravidão de suas más inclinações, em busca de uma consciência tranquila prometida por Jesus, quando asseverou que entrariam no reino dos céus, ou seja, na terra prometida, os puros de coração. O cristão é ou deveria ser caridoso. Logo, podemos imaginar que pelo número de cristãos que existem no nosso país, se a grande maioria, inclusive nós, despertássemos como despertaram o grande e querido Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Divaldo Pereira Franco, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros, como não seria nosso país? Quanta paz, quanta união, quanta bondade. Logo, a gente percebe que a chave da melhora planetária está em nossas próprias mãos. Em geral, as pessoas duvidam que o Brasil seja o coração do mundo, a pátria do Evangelho, porque as nações ainda são medidas
pelo seu desenvolvimento econômico, não importando se os poderosos promovem guerras, ceifam vidas e causam desespero. O que importa é a sua fortuna e o seu arsenal de domínio sobre os mais fracos. Não enxergamos a riqueza depositada no Brasil, como a obra deixada por Chico Xavier. Que outra nação possui esta obra? Que outra nação tem um Emmanuel desvendando o véu das palavras de Jesus? Não que isto seja mérito nosso, mas uma necessidade nossa. Porque aqui estão reunidos aqueles que mais se equivocaram em torno do Evangelho de Jesus no passado. Como bem relata Humberto de Campos, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde Ismael vai buscar, a pedido de Jesus, conduzindo a sua bandeira Deus, Cristo e Caridade, ele vai às Furnas tirar de lá os inquisitores, os cruzados, todos aqueles que tomaram a religião do Cristo com mecanismos de interesses vulgares e egoístas. O apóstolo Paulo diz que o que nos falta é a base de colocar em prática o mandamento maior, amar o próximo como a si mesmo. Ora, se nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, então nós precisamos começar rápido a nos amar. Como estamos fazendo aqui nesse momento agora, dedicando esse momento primeiro para nós, acalmar nosso coração, fortalecer nossa fé, para aos poucos nós irmos distribuindo para os que estão próximos a nós, para podermos nos definir o que verdadeiramente nós queremos para o nosso futuro como cristãos. A doutrina espírita nos convoca a refletir quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E o que não é menos importante, o que eu vim fazer aqui. O Senhor Allan Kardec entendia plenamente a importância da caridade na vida do espírita cristão, ao inserir exatamente no centro do Evangelho segundo o Espiritismo este capítulo: fora da caridade não há salvação. Ele coloca no centro como se nós fôssemos abrir um livro e dessemos de frente exatamente com o que ele tinha mais de importante. Então, Kardec diz que o tronco do Evangelho de Jesus é a caridade. Espiritismo e cristianismo caminham lado a lado, assim como Jesus e Deus, afirmado por ele mesmo: eu e meu Pai somos um só. Dando esta conotação de espiritismo cristão, o senhor Kardec insere no Livro dos Médiuns, na segunda parte do capítulo 29, a bandeira que desfaldamos bem alto: é espiritismo cristão e humanitário. O espiritismo chega para nós não como mais um movimento do intelecto, apenas racional. É também um movimento do intelecto, pautado na razão, no bom senso e na lógica, com a ciência lhe dando amparo, onde o iluminismo contribuiu com o esclarecimento do Evangelho, mas traz consigo o caráter essencial do Evangelho, a caridade, sem a qual a inteligência se transviaria. Porque de que adianta um cérebro iluminado sem a luz do coração, colocando-a a serviço do bem? Porque se o intelecto é o navio, o amor é o leme. E sem leme, coordenando este navio, com certeza ele irá se despencar nos rochedos. O bom senso e a razão precisam da luz do amor, a fim de que o orgulho e o egoísmo não interfiram em nossa caminhada em busca da verdade plena. Porque por trás do amor existem pedacinhos de verdade, mas só o amor de frente consegue iluminar a razão para que ela possa nos possibilitar viver a lei, ou seja, viver em Deus e para Deus. O senhor Kardec não é apenas, como a maioria dos próprios espíritas propagam, um pedagogo, um filósofo, um cientista frio e pragmático. O próprio Espírito de Verdade se dirige ao senhor Allan Kardec como um familiar. Para nós, espíritas, deveríamos chamá-lo de o apóstolo Kardec, o amigo pessoal de Jesus. Os exemplos de homem caridoso que fora o senhor Kardec, quando entre nós estava encarnado, está em toda a sua obra, nas suas pesquisas e nos seus debates.
Jamais se defendeu de uma crítica, de uma ofensa. Sempre as aproveitava para nos deixar mais uma lição de humildade e de respeito ao pensamento alheio. Nem mesmo entre os mais próximos, que lhe deram as costas, nós o vimos publicar absolutamente nada que eu os censurasse. Certa feita, uma questão de imensa complexidade chegou ao Sr. Allan Kardec, que está inserida na obra As Viagens de Kardec. Quando duas casas espíritas na França estavam em debate acirrado sobre a importância da ciência e da filosofia, cada uma que se inflamasse mais em sua defesa com seus discursos, havendo inclusive dissidência entre os trabalhadores e entre os adeptos. A questão chegou a tal ponto que fora preciso que o Sr. Allan Kardec estivesse presente para solucionar. E em viagem próxima, para que eles decidissem qual partido ele tomaria, se os que estavam com o bom senso ou se os que estavam com a razão. Os que conheciam o Sr. Allan Kardec intimamente preferiram esperá-lo, mas sabiam qual seria a sua resposta. Com certeza, ele não ficará com a que tiver bom senso e nem ficará com a que tiver maior razão. Com certeza, ele ficará com a que for mais caridosa. Porque a que tem mais caridade será mais fácil de corrigir os possíveis falhas, porque detém maior humildade. A que falta caridade é a que detém maior orgulho, e esses são muito difíceis de ser ajudados. E foi numa comunidade de orgulhosos onde o apóstolo Paulo teve a sua maior decepção. Ele que fora educado pelo melhor mestre do judaísmo, conviveu entre os sábios gregos, estudou em Tarso, criando uma admiração peculiar por Atenas, conhecida até os dias atuais como símbolo do intelectualismo e da filosofia. E Paulo tinha um sonho: pregar o evangelho de Jesus em Atenas e deixar uma semente plantada, abrindo mais um grupo de estudo, como fazia em todas as cidades em que esteve. Já no final de sua jornada, ele realiza o sonho de ir a Atenas, mas sai decepcionado. Quando reunido com seus confrades de intelecto diferenciado, os mais sábios, quiçá do planeta, ao descrever os aspectos mais importantes do Evangelho, começando pela disciplina, pela renúncia, pela humildade, logo é taxado de louco, saindo de Atenas sem que ninguém, um só sequer, se interessasse por Jesus. Passagem essa que está relatada na obra Paulo e Estevão, psicografia do querido Emmanuel e o nosso não menos querido Chico Xavier. Quando Jesus afirma, bem-aventurados os pobres de espírito, ele dizia que somente os humildes teriam espaço em seus corações para Deus. Quanto aos orgulhosos, seria mais difícil, porque seus corações não tinham espaços para Deus, porque já estavam preenchidos de si mesmo. Foi por isso que Jesus não nasceu em Atenas e não buscou filósofos para compor seu apostolado. Buscou homens simples, pescadores, porque entre todos eles, só Levi era alfabetizado e tinha uma cultura diferenciada. Estes homens, com sua pureza de coração, conseguiram, pelo exemplo, o poder transformador do Evangelho. Essa caminhada é árdua, é longa, é um duelo interior onde o mal que ainda prevalece necessita ser combatido. É o conflito entre o que desejamos e o que realmente somos. Muitas vezes encontraremos obstáculos, desafios, porém Jesus é claro quanto ao convite do seu aprimoramento interior. Que ninguém, tendo posto a mão na charrua e olhar para trás, não será apto de entrar no reino de Deus, que está lá em Lucas 9:6. Após a sua redenção integral a Jesus, Paulo recolheu-se em meditação no deserto por 3 anos, ainda como Saulo, ex-perseguidor de cristãos, pois ele sabia que tinha de lutar para não cair novamente nos mesmos equívocos, como ele mesmo clamou em Romanos 7:24.
Miserável homem sou, não faço o bem que eu quero, mas faço todo o mal que eu não quero. O apóstolo Paulo mostra aos cristãos de Coríntios que a caridade é algo muito mais profundo e importante do que apenas darmos o que sobra ou o que não nos fará falta. Embora isto seja um ato caritativo, não resume a grandiosidade dessa virtude, mas começamos por ela. Paulo nos deixa essa mensagem após se autoconhecer, depois de lutar contra as suas más inclinações, de testemunhar a sua fé e ter plena convicção de que somos espíritos imortais e que sem Jesus seríamos como um barco sem leme. Ele mesmo afirma. E diz Paulo, ainda que eu tivesse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, eu seria como um metal ou um sino que tine. Esse trecho é um alerta para todos os que são oradores e pregadores, que falam os ensinamentos divinos, mesmo no Evangelho no lar. De que adianta ser belo em palavras e pobre de ações? O esforço constante de luta íntima contra as imperfeições, as más inclinações, deve ser perseverante, porque a árvore ela é conhecida pelos seus frutos, alertou Jesus. Se o fruto é bom, a árvore também será boa. Caso contrário, a palavra será como o sino que tine, ou seja, fará muito barulho, mas chamará apenas a atenção, não atingirá o coração dos ouvintes. Paulo é exigente e consegue continuar perseverando na palavra, dizendo, e ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios de todas as ciências, e ainda tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse montes, se não tivesse a caridade, não seria nada. Ter conhecimento espiritual, diz Paulo, não faz do ser um indivíduo caridoso. Jesus diz ter agradecido a Deus por haver escondido os mistérios divinos aos sábios e revelado aos simples. A mediunidade e o entendimento das leis do universo dão maior responsabilidade frente à vida de posse disso, ao qual devem os seus detentores modificar as suas condutas e buscar a humildade. E a caridade é um desses instrumentos que possibilita que a humanidade floresça, a humildade cresça e nós possamos matar o homem velho e dar vida ao homem novo. Por mais fé que tivermos em Deus e nossas próprias forças, ainda não, se não tivermos caridade, nada disso valerá. Necessário dar o exemplo, o testemunho, sem a qual a vantagem de ter fé? A fé sem obras é fé morta, segundo o apóstolo Tiago. Nós ouvimos na oração do nosso querido Divaldo, ele dizendo, segunda-feira eu vou fazer uma cirurgia. E os médicos vão dar notícias a vocês. Ah, Divaldo está bem. Eu posso estar bem já na pátria espiritual ou bem dentro de uma UTI, mas eu estarei bem, porque venho perseverando com Jesus, buscando a Jesus e lutando para ter Jesus comigo. E nessa hora, pode ter certeza que Ele lá estará nos acolhendo. A dor é nossa, precisamos caminhar com ela, senti-la e tirar proveito, mas seremos amparados, consolados e sempre abençoados. Paulo não se dá por satisfeito e acrescenta, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Aliviar as necessidades do próximo é muito importante, mas é preciso alertar que tudo depende da intenção. Dar com uma mão para que a outra não veja. Doação desinteressada, fruto da compreensão da lei maior de Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. Quando Jesus disse a Zaqueu que a salvação tinha entrado em sua casa, duas coisas foi levado em conta. A primeira é que Zaqueu já vinha sem que ninguém o soubesse, prestando auxílio aos mais necessitados.
Mas quando ele se encontra frente a frente com Jesus, ele toma a situação talvez mais difícil da sua vida. Restituir o quádruplo a todos aqueles a qual ele tinha se explorado. E aí ficar quite também com a lei dos homens. O apóstolo Paulo instrui de que nada adianta nos autoflagelarmos. Mais importante do que castigar o corpo com privações, sofrimento, esse jejum material de ficar 100 dias sem comer, é sufocar as más tendências. Sufocar as más tendências é muito mais importante, porque elas são as verdadeiras mães de nossa desgraça real. A resignação, fruto do entendimento dos obstáculos a serem vencidos, permite que nos sobre tempo para nos dedicar à dor do próximo. A caridade. A caridade não se importa com indecência. A caridade não busca seus interesses, ela não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. De que adianta levarmos vantagem em tudo se alguém estiver sofrendo por causa disso? Com certeza, essa dor do próximo será revertida em desespero, rancor, violência, mas cedo ou mais tarde, pela própria lei de causa e efeito, voltando contra nós mesmos, através de um familiar, de um ente querido, através de um problema de qualquer natureza, porque nós vamos ter que colher o que nós plantamos. A caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Saber esperar é próprio da caridade. Quando se amplia sua visão além da vida material e ver no horizonte a luz necessária para se manter animado e vivo, que fará o espírito ser dono do seu próprio destino, se libertando do egoísmo e se encaminhando naturalmente, passo a passo, encarnação após encarnação, dia a dia, para o reino de Deus. Esse será o nosso fim. Foi para isso que Deus nos criou, para termos ao seu lado, livres, felizes e em paz. E aí sim, recebermos tarefas iguais a de Paulo, para darmos o nosso testemunho. Este é o lema do Espiritismo. Não importa em que condições nós nos encontremos, Deus sempre nos proporcionará condições da prática da verdadeira caridade. A árvore da caridade tem sua raiz em Moisés, a primeira revelação. O tronco em Jesus, a segunda revelação. O Espiritismo, como terceira revelação, vem a abundar os frutos da árvore da caridade, onde nós não podemos jamais discorrer de que não tínhamos condições de ajudar o próximo, porque não sabíamos quem era o próximo. E agora a doutrina espírita nos traz, somos todos irmãos, uns mais próximos para se amarem mais rápido, outros mais distantes, mas todos filhos do mesmo Pai. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, determinará a transformação da humanidade, esse efeito se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento de todos os indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não nos faz ser melhor, mais benigno, indulgente para com os semelhantes, mais humilde, mais paciente em todas as adversidades que nos chegam. De que serve ao avarento ser espírita, se ele continua avarento? Ao orgulhoso, se ele conserva-se cheio de si? Ao invejoso, se ele permanece dominado pela inveja? Assim poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. Para o objetivo providencial, portanto, é que todos devem tender para as sociedades espíritas sérias. Precisamos estar atentos àqueles que nos buscam os convites, como esses e tantos outros, de nos unirmos, aguar a plantinha do Evangelho. E então não haverá mais desunião entre elas. Não simpatia florescerá. A fraternidade, serão todos fortes, poderosos, porque se assentarão em inabalável alicerce, a caridade.
o bem para todos, a bendita caridade, e serão respeitadas e imporão silêncio às zombarias tolas, porque falarão em nome da moral evangélica que todos a respeitam. E nesta hora, todos os caridosos escutarão o próprio Jesus falando: vinde a mim, todos vós, bendito do meu Pai, tomai posse do meu reino, que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porque quando tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Careci de teto, me abrigaste. Estive nu, me vestiste. Achei-me doente e me visitaste. Estive preso e me foste ver. Todas as vezes que fizeres isto a um dos meus pequeninos, será a mim que estarás fazendo. Esta é a mensagem de Paulo. Este é o testemunho de Paulo. Este é o convite de Paulo para que nós possamos acreditar no nosso cadinho. Porque muitas vezes as pessoas dizem que não têm condições de fazer a caridade. Estão desempregados. Não têm o suficiente. A casa está cheia. E aí a gente se lembrou de uma passagem de 2 homens que estavam dividindo o mesmo leito de um hospital. Um estava na cama porque ele tinha problemas na pleura. E ele não podia se levantar porque todas as vezes que ele assim o fizesse, ele passava mal porque começava a entrar água e ele se sentia morrendo afogado. O outro tinha problema renal severo. E toda tarde ele andava pelo quarto, se debruçava na janela, para poder drenar os rins a pedido dos médicos. E o outro sempre gemia muito, as dores eram fortes, eram terríveis. E um dia ele se debruçou na janela e começou de costas a contar para o outro o que estava se passando na rua. E ele percebeu que na medida que ele ia falando da praça, dos pássaros, da árvore, um dia ele falava da chuva, um dia ele contava que os casais estavam andando e se abraçando num banco. Ele percebeu que o outro conseguia se acalmar e pela primeira vez no dia dormir. Então ele começou a fazer isso sistematicamente. E aquilo foi levando o homem a se encontrar cada vez mais em paz e a cada dia a beleza ia crescendo. Ele, quando descrevia as flores da praça, ele colocava tanto amor, ele colocava tanta bondade que o amigo do lado conseguia sentir o perfume das flores. Um dia, logo cedo, a enfermeira vem fazer o asseio dos dois. E aquele que tinha problema renal, que se debruçava na janela, tinha desencarnado. O corpo é retirado. O outro fica muito triste. Não sabia o que aconteceu. E a tristeza começa a bater. E à tarde não tinha a praça. À tarde não tinha as flores. À tarde não tinha a chuva, nem os pássaros. E ele perguntou à enfermeira: a senhora podia fazer um favor para mim? Leve minha cama até a janela. É um pedido. E ela levou a cama. Ele, com muito esforço, com muito sacrifício, ele se debruça sobre a janela e, para sua surpresa, não tinha praça. Tinha um enorme muro branco. E ele se vira para a enfermeira e diz: mas cadê a praça? As árvores? Ela disse: nunca teve praça aí. Disse: mas ele todo dia contava para mim o que acontecia na praça. E ela disse: era impossível ele descrever o que passava na praça, porque ele era cego. Todos nós podemos doar alguma coisa para alguém. Que nós possamos orar pelos nossos entes queridos, que nós possamos perseverar nessa certeza de que conosco Deus cuida e precisa, e que nós possamos, em nome de Jesus, nos amarmos cada vez mais. Um beijo grande, que Jesus nos envolva cada vez mais e que oremos durante toda a semana, um pelos outros. Muita paz.